Oi, oi, piscinautas! Hoje eu quero trazer um acontecimento que ocorreu comigo e que eu percebi que serve para explicar um elemento que a gente estuda em psicologia geral, que é primordial, que é a percepção, como a gente percebe as coisas. Então, uma amiga minha me procurou muito aflita, dizendo que estava muito angustiada e que estava apaixonada por um homem, não estava sendo correspondida e não conseguia usar o racional para se livrar daquele sofrimento. E aí eu disse para ela: olha, você sabe que eu não sou psicoterapeuta, eu sou pesquisadora, eu sou da área acadêmica, então nesse momento você está precisando de um suporte terapêutico, de uma terapia de apoio. Aí ela disse: olha, eu sei disso, mas eu sei também que você conhece essa parte realmente científica da psicologia e pelo menos você vai poder me dar uma explicação lógica. E sim, depois eu vou procurar uma psicoterapia. Tá bom. Então eu expliquei para ela que o que estava acontecendo, primeiro, é que a atenção dela estava toda voltada para aquele homem, para aquela situação. O foco de atenção dela estava todo ali, fora dela. E ela precisava voltar o foco de atenção para si. E aí eu pedi para ela prestar atenção, voltar a atenção para si e prestar atenção na respiração. Como é que estava a respiração dela? Estava acelerada, estava muito lenta. E aí ela foi me relatando. Então, a partir daí também, eu pedi para ela perceber como é que ela estava se sentindo naquele momento. E ela foi me relatando. Depois eu pedi para ela usar a memória dela e ir até o momento em que ela conheceu aquele homem. E aí ela trazer aquela situação para o presente, relatando como se tivesse acontecendo naquele momento em que ela estava conversando comigo. E aí ela foi trazendo como ela, a primeira vez que ela viu, que ela sentiu, como foi, né, acontecendo as interações entre os dois, como foi que ela se sentiu no momento em que realmente ele disse que não estava querendo se envolver efetivamente com ela. E a partir daí ela foi começando a perceber algumas coisas que ela não tinha percebido antes. E foi também me relatando. Então, a partir dali, ela se acalmou e ela entendeu o que é que estava acontecendo com ela realmente, né? Que ela precisava distribuir os afetos, porque toda a afetividade dela estava ali condensada e voltada para aquela outra pessoa, né? E a partir de então ela entendeu por que daquela angústia, por que ela não estava realmente conseguindo usar o racional dela, né? Poxa, eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar da minha autoestima, isso seria o racional. Mas ela estava tão mobilizada afetivamente que ela não conseguia nem usar isso, esse racional. E como eu teria uma explicação mais racional para trazer para ela naquele momento, então ela me procurou. E aí depois ela procurou também, já está sendo submetida, né, uma psicoterapia. Então o que é que isso ilustra? Justamente a percepção. Porque a percepção, ela não é fixa. Ela pode mudar. Como a própria vida é dinâmica, a própria natureza, o tempo é dinâmico. Então a nossa percepção também é dinâmica. Então a gente pode perceber uma mesma situação de um jeito, e se a gente muda de perspectiva, a gente percebe de outro jeito. Isso é conosco, com os outros. Às vezes a gente percebe, por exemplo, um colega de trabalho de uma maneira e julga ele, aí diz assim: fulano é chato. Mas aí depois a gente vê ele em outra situação e a gente percebe que ele também pode ser legal, né? Que é uma pessoa generosa, né? Então, assim, eu estou trazendo coisas simples mesmo, para vocês perceberem o que é que acontece com os nossos mecanismos mentais.
Então, o estudo da percepção, ela orienta para qualquer área da psicologia, seja essa minha área acadêmica de pesquisa, de estudo, seja também na psicoterapia. Eu mesma, eu me submeto, né? Eu estou em processo psicoterapêutico também, que é recomendável, né? Nós que somos dessa área, a gente está sempre se tratando, se trabalhando, como se diz. E o meu psicoterapeuta, ele relatou isso para mim, né? Ó, você deu um progresso aí que eu não entendi muito bem como foi que aconteceu, né? Você deu um salto, né, qualitativo nesse seu processo terapêutico. E aí ele disse, nem me explique por quê, porque talvez não precise, mas eu posso explicar para ele. Espero que ele veja esse vídeo também. O que acontece? Justamente porque eu mudei, graças à ajuda, né, à intervenção terapêutica dele, eu pude buscar mais elementos no meu psiquismo para lidar com as situações, mudar de perspectiva, mudar minha percepção, e eu venho fazendo isso até agora. Então, isso é um mecanismo que ele é primordial quando a gente estuda, e eu acho legal trazer isso para vocês, que é uma coisa tão simples. A gente nasceu com a capacidade de perceber as coisas, a gente nasceu com a capacidade de prestar atenção e perceber. Isso é próprio do ser humano e de outros mamíferos também. Mas o que é que isso traz? Isso traz pistas de como a gente pode usar o nosso mecanismo psíquico para o nosso benefício e para o benefício das pessoas que estão à nossa volta também. Porque, por exemplo, na situação de trabalho, uma dificuldade de relacionamento com um colega ou com o chefe, ou a dificuldade do chefe de se relacionar também com a equipe, é só por conta da maneira que ele está percebendo a situação, as cores daquela situação, os sons, os gestos, e que isso pode ser mudado. É uma coisa básica, mas que pode melhorar os relacionamentos entre as pessoas, o relacionamento da gente consigo mesmo e nosso relacionamento com os outros. E eu quero trazer mais, tá, a respeito desses elementos de psicologia aqui para vocês, porque isso serve para o psicólogo que atua na área clínica, para o psicólogo também que atua em outras áreas, como, por exemplo, o psicodiagnóstico. Vou falar agora um pouquinho de psicodiagnóstico. Tem um teste que é muito conhecido. Acredito que alguns de vocês já foram submetidos a esse teste, que é um teste de personalidade, que é chamado Rorschach, que é aquele teste dos borrõezinhos de tinta, né, que as manchas que justamente compõem formas, né, e que cada um vê de uma maneira. Um vê borboleta, outro vê um monstro, outro vê um morcego, outro vê uma árvore, uma flor, uma bailarina, né? Por que é isso? As pessoas veem conteúdos diferentes nas manchas do Rorschach, né? Mas elas sempre percebem alguma coisa. E cada pessoa traz percepções diferentes. Eu acho isso encantador. E é assim a vida também, né? Então, uma dica que eu trago para vocês, tá? Preste atenção como está a sua percepção das coisas e faz esse exercício, muda de perspectiva. Tá? E pergunta também como que as pessoas estão percebendo um determinado objeto. Vocês vão descobrir muita coisa. É uma coisa básica, mas funciona. E eu venho trazer mais coisas aqui também, desses elementos que eu vejo que é importante as pessoas conhecerem, que pouca gente conhece. Tá bom? Então, por hoje é só. Comentem, compartilhem, curtam,
Deem like, deem dislike, tá? Mas preste atenção aqui nesse meu conteúdo, me sigam lá no meu Instagram também, que é @psi_ideias, e entre em contato comigo também, tá? Por aqui, pelos comentários. Acho que eu não sei se eu tô com um e-mail aí na descrição do canal, mas eu já verifico, que eu quero saber o que é que vocês querem saber mais de elementos de psicologia, tá bom? Então, Psi Ideias, psicologia para abraçar.